pareciam talvez até um pouco mais inteligentes, mas eu escolhi você. Que esquisito. Eu já havia escolhido outras vezes. Desta vez, tudo foi diferente. Desta vez, não era tão simples assim. Desta vez, um diferencial tão complexo, você me escolheu também. Maria Clara Machado. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sociedade Literária Palavras ao Vento, JLA. Em nome de todos os grupos de teatro da eletiva Minha Aula é uma Peça, em nome da Comissão de Teatro, enfim, em nome da Escola Joaquim de Lima Avelino, eu agradeço a participação de todos. Estamos, então, aqui para começarmos a nossa live. Clarinha? Meu nome é Clara. Eu queria agradecer a sua presença, Viviana, conosco. E há um certo tempo, a professora Selma nos mandou os seus vídeos para a gente conhecer o seu trabalho mais a fundo, e que é um trabalho incrível. Então, ela propôs para a gente uma atividade criativa que tinha o intuito de despertar esse nosso lado nessa quarentena, que a gente tem que se reinventar com tantas dificuldades. E com muito carinho, a gente juntou o resultado dessa atividade e fizemos um vídeo que, como forma de gratidão por você estar conosco nesse momento. Eu agradeço, fico muito honrada, muito feliz, muito obrigada. Esse vídeo, desculpa, gente, eu tô com uma dificuldade aqui com o Meeting. Para eu conseguir assistir vocês todos, eu não consigo, né? Tem alguma forma de eu colocar aqui um mosaico? Ou não? Tem no lugar aí da atenção o layout, que aí você consegue colocar no seu computador a imagem de todos os que estão nesse encontro. Eu entrei pelo celular. Geralmente essa opção fica onde tem os 3 pontinhos. 3 pontinhos. Aí tem alterar layout. Alterar câmera, ativar... para mim não está aparecendo. Apresentar tela, ativar legendas, alterar câmera. Será que é isso? Acho que não é isso. Não, é o layout, né? Eu posso tentar, sabe o quê? Sim, pode falar. Tentar entrar pelo computador. Vocês me aguardam um pouquinho? Sim, pode ser. Porque eu não estou conseguindo ver vocês. Tudo bem. Aguardamos, sim. Isso, pessoal. É bom que, no caso, ela veja pelo celular aqui também, eu não consigo visualizar todos vocês na tela. Aí no chat alguma colocação, Felipe, para gente, da turma, quem já está presente? Pode falar o nome dele. Apenas saudações mesmo. Mas pode falar o nome, quem está aí na live com a gente? Tá. Nós temos a Elis, que é aluna do 3º ano.
temos Sandra Marchiori, que é mãe de uma das nossas ex-alunas, Valder César. Temos Juliana Nascimento, Beatriz Marchiori, que é uma das nossas ex-alunas, ela estuda no IFRO, Elida Carine e Ana Cláudia. Muito bom a presença de vocês aqui, tá? Nessa live. Já nós vamos conversar com ela, tá? Tivemos aí um probleminha, porque ela, pelo que eu conversei, já conheci um pouco do trabalho e um pouquinho assim, né, como pessoa, ela é muito atenciosa. E esse fato de ver o rosto de vocês, né? O celular, ele prejudica em relação a isso. Mas já ela está conosco novamente. Ela vai entrar pelo computador. E aí o Sandro está, né? Ó, o Sandro, bom dia a todos, um abraço, em especial a Selma pela iniciativa. Mas aí eu passo esse mérito aí para a comissão teatral, tá? Que idealizou a sociedade literária, que está tomando uma proporção muito grande, né? A sociedade literária hoje está no podcast, está no YouTube, vale a pena vocês conferirem o nosso material. E por trás os criadores de conteúdo, são eles que produzem, estão produzindo aí os poemas e estão aí entrando com os vídeos dos poemas, que é uma ideia foi lançada e concretizada essa semana. Então, todos esses alunos, né, da comissão, dos criadores de conteúdo e do teatro em geral, porque muitos queriam participar ativamente, mas não puderam, e eles contribuem compartilhando, divulgando, tá? Dessa forma, valoriza o trabalho do colega, mesmo sabendo que não tem como participar, né? Mas aí, só da parte de divulgação das redes sociais, para mais e mais pessoas visualizarem o trabalho. Professora, Oi. Nós poderíamos propor um desafio, eu ia falar um pouquinho antes da Viviana voltar, que quem já está na live divulgar o link para mais pessoas poderem entrar também. Sim. Então, ó, a Viviane já entrou. O Cauã, pode passar o vídeo. Ó, quando você coloca aí, ó, a professora Edna Maria, a professora Edninha de língua portuguesa e literatura também, que ama teatro, está conosco, tá? Organizando vocês. E que bom, né? Então, nós tivemos aí, né, a nossa live de hoje, o tema é Teatro em Casa, o poder da arte na quarentena, e conta com a presença ilustre aí da Viviana Rocha, atriz, diretora, professora de teatro do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Viviane.
Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de vocês terem assistido aos vídeos, muito feliz de saber que vocês têm interesse pela arte, pelo teatro. Eu fiquei bem feliz com o convite da Selma. Agradeço aqui a presença de todos. Ana Cláudia e vocês. Oi, Viviana, eu sou a Ana. Tudo é um bem, prazer te ter aqui, tudo bem? E é muito gratificante para a gente ter essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com a sua ilustre presença no meio de nós. E eu gostaria de te fazer uma pergunta para a gente iniciar a nossa roda de conversa, tudo bem? Tá ótimo. Tem uma frase muito bonita do Leonardo da Vinci e do... Eu esqueci o nome dele agora, mas é uma frase muito bonita que fala que a arte, ela traduz aquilo que não é traduzível. E ela é como se fosse uma flor que aparece pra gente no meio do caminho e que nos ajuda a suavizar o pesado da vida. E hoje a gente sabe que nós estamos passando por momentos difíceis, mas muitas pessoas encontraram na arte, assim como a gente, uma saída, uma luz no fim do túnel para tornar esse período um pouco mais assim, suave, para conseguir passar por esse período com esperança. E eu gostaria de saber de você, se você pudesse definir a arte com uma palavra, tudo que a arte significa para você, qual palavra seria? A minha palavra seria reflexão. Eu posso falar mais ou só pode a palavra? Pode falar sim, fica à vontade. Não, por que eu escolho reflexão? Porque eu acho que tem outras, né? Como expressão, a necessidade de se expressar. O homem primitivo lá nas cavernas já sentia a necessidade de se expressar, né? De contar coisas do dia dele, os sentimentos, estados, coisas que ele tinha vivido naquele dia, vitórias, perdas. Então, tudo isso, né? Já veio de lá, desde que o homem, né? A gente tem entendimento da raça humana, ele já sente essa necessidade de se expressar. E quando eu falo em reflexão, porque eu acho que a arte, ela lança um olhar, né? O artista lança um olhar para esse mundo, que é a nossa realidade, né? E ele lança o seu olhar, ele pega como se ele tivesse uma lente de aumento e fosse ali em algum ponto e aumentasse aquele ponto para refletir sobre aquilo. Para jogar uma luz em cima daquilo e pensar. Então, eu acho que é nesse lugar também que eu escolheria a palavra transformadora. Né? Eu acho que a arte ela é transformadora, ela tem esse papel da reflexão e depois de transformar, né? Da gente pensar e transformar aquilo em outra coisa. Né? Desde quando você pega até um objeto, uma sucata, e você transforma aquilo num objeto belo ou útil, né? Isso é um símbolo que eu sempre falo da arte para mim, né? Ela transforma. E ela transforma, quando a gente está falando da gente mesmo, ela transforma a gente, nós seres humanos. A gente coloca a gente para pensar, a gente se identifica com aquilo, e aquilo toca a gente, né? Num lugar, como você falou, que não dá para, às vezes, expressar com palavras, porque é um lugar que a gente sente, né? Que vai afetar o nosso universo simbólico, né? E aquilo transforma a gente, através de uma reflexão. Acho que é um pouco isso, assim, que eu vejo da arte. Bom, oi, Viviana, primeiramente. Assim como a Ana falou, é um prazer te receber. Eu sou a Ingrid. Eu agradeço. E eu queria te perguntar uma coisa. Qual foi a dificuldade que você encontrou perante a pandemia, quando você viu que tinha que mudar o seu método de ensinar os seus alunos? De início, assim, nós tivemos até uma aversão, né? Não, isso não é possível. Porque, no caso, eu dou aula de teatro. Teatro é a arte do encontro, né? De estar junto, de estar próximo. É ao vivo, né? Então, a primeira
fase foi, não existe isso. Mas nós precisamos nos encontrar, então vamos fazer o que é possível. E aí a gente foi pensando nesse possível e a gente foi descobrindo muitas coisas possíveis. Inclusive esse é um encontro como esse aqui, que talvez a gente jamais tivesse se não tivesse acontecido o que aconteceu, né? Eu tenho tido contato com pessoas do Brasil inteiro e até de outros lugares do mundo que às vezes assistem às aulas ou procuram a gente. Por quê? Porque chegou no maior número de pessoas de uma forma muito rápida por conta da internet. Agora, nas aulas, a gente foi descobrindo sempre com muito carinho, com muita atenção, para que não houvesse perda de aprendizado também do que a gente está fazendo, mas ressignificando, que eu acho que é a palavra do momento, é a gente ressignificar, né? A gente ficar no desespero. Não dá para fazer, não adianta nada. Então, quando a gente se abriu e ficou disponível para ressignificar, para transformar de novo aqui, né? Usando esse papel da arte que eu tanto falei há pouco, a gente descobriu algumas formas disso acontecer. Aí, é claro, tem questões? Tem. Né? Na verdade, a gente está fazendo, sei lá, uma coisa que eu posso chamar de híbrida, né? Eu adaptei exercícios, né, meus de sala de aula presencial para esse universo aqui, para a plataforma online. Temos perdas, a gente está fechado num quadrado, né? Você imagina a diferença, você está num palco, num teatro, né? E você ficar limitado a uma tela, né? Mas a gente ganhou outras coisas também. A própria plataforma tem umas brincadeiras que a gente pode usar, a gente descobriu como entrar e sair de cena, enfim. De início foi difícil, acho até que um preconceito, posso dizer que eu tive, não, isso não é possível, mas me abri, fiquei disponível para ressignificar e fiquei surpresa com quanto ainda se pode fazer, né? E quanto mais importante de tudo, o encontro, a presença, isso que eu falo até muito nas aulas online, né? Essa conexão que é aqui e aqui, ela existe independente da presença física. Nós estamos aqui agora conectados com o maior carinho, né? E a gente não está um do lado do outro fisicamente. Nós estamos juntinhos. Belíssimas palavras, Viviane. É muito legal ver você falando, porque remete muito à perseverança, né? Continuar perseverando, independente das situações dos caminhos que a gente tem que percorrer. E o que foi que te inspirou a seguir o ramo teatral? Essa pergunta é boa, muito boa, porque às vezes, de vez em quando, a gente se faz essa pergunta ao longo da vida. Por que eu escolhi isso? Olha, eu acho que tem coisas que, no meu caso, se você conversar com os meus pais, por exemplo, eu já era aquela criança que botava todo mundo para assistir as minhas coisas. Eu lembro até da minha irmã, que é mais velha que eu, ela falava, meu Deus, ela veio viver com as peças dela. Mas eu gostava, eu chamava as amigas, eu não tinha nem tanto contato assim de assistir o teatro, assistia algumas vezes criança, mas já era a minha necessidade de me expressar, e eu gostava de botar as minhas ideias, sabe, assim, o que eu quero falar? Eu quero falar de tal coisa. Aí eu juntava as amigas, aí eu também já dirigia, e aí e a gente escolhia os figurinos, que né, a gente chamava de fantasia, porque não sabia, na época, a criança não sabia que o figurino é a roupa do personagem. Então a gente, com o que tinha em casa, mais ou menos isso que a gente tem feito agora, para fazer teatro em casa, a gente tem que usar as coisas que a gente tem em casa, né? Então já ali, com 6, 7 anos, eu já fazia isso. E aí, eu me alimentava disso, era uma brincadeira minha fazer essas pecinhas, fazer esses jogos. E aí, com 11 anos, eu conheci a minha grande amiga Miriam Frila, na escola, e ela fazia tablado. E aí eu fiquei encantado, tablado, eu queria o tablado.
Eu tinha 11 anos, e aí eu fui com ela pela primeira vez ao tablado, fiquei apaixonada por aquilo, sabe, quando você olha e fala assim, eu amo esse lugar, eu quero estar aqui? Foi assim, foi um encontro. Então, o que me levou, eu acho que desde o início, a minha necessidade de expressar as minhas ideias, transformar as minhas ideias em arte, já desde pequena. Nossa, é realmente. Oi, professora. Então, deixa eu só voltar aí na resposta que a Viana colocou e entrar com uma pergunta em relação assim, a escola, ela teve uma construção, Viana, nessa construção do seu ideal, né, daquele sonho? Porque aqui no Joaquim, nós temos aí, eu quero um abraço à professora Núria, professora Nocimara, que teve um papel muito importante no Joaquim de Lima, e agora, no caso, a Edna, também que é uma parceira, uma professora que ama, né, o teatro, ama, e nós tivemos, atrás eu tive, né, as professoras que acreditaram, Joaquim, a escola Joaquim de Lima, ela sempre teve de oferecer, né, aos nossos alunos essa oportunidade. E como foi com você? A escola contribuiu nesse processo, Viana? Eu estudei na escola a partir do ginásio. Quando eu conheci a Miriam, foi quando eu fui para essa escola, que é o Colégio Pedro II, que é uma escola federal, tem aqui no Rio de Janeiro. A escola tinha muitos movimentos artísticos, né, de música, dança, a gente estudava também no folclore, a gente fazia apresentações ligadas a isso, mas a gente não tinha aula de teatro. A gente até promovia coisas, né, mas a gente especificamente uma aula dedicada ao teatro, não, a artes em geral. Então, na minha escola isso não aconteceu. Mas eu, como educadora e professora de teatro, eu dou aula numa escola chamada Escola Parque, aqui no Rio de Janeiro. E a Escola Parque tem teatro na grade curricular, já. Além do horário extenso, né? Eu dou aula como uma atividade eletiva do horário extenso, mas também tem aula na grade curricular. E o que eu penso do teatro dentro da escola, e eu acho que vocês estão sendo, assim, abençoados, agraciados nesse sentido de ter com vocês professores que estão focando nisso. Porque, assim, é do menor... Assim, se eu for falar para vocês a quantidade de coisas que... educativas mesmo, se a gente parar para pensar no trabalho do teatro dentro da escola, por exemplo, a gente fala assim, só parece teatro, mas se a gente pensar no teatro você é obrigado a trabalhar em grupo. Você não faz uma cena se você não tem o outro. Então, não adianta você se fechar em você, como acontece muito no mundo lá fora do teatro, né? A gente só pensa na gente, no que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Não adianta você pensar só como você vai fazer. Você precisa do outro. Sem o outro, sua cena não acontece. Não adianta você estar brilhando, a cena vai parar, porque você precisa do outro. Você precisa do outro para a cena acontecer. Então, a primeira coisa que estimula em você é o olhar para o outro, a escuta para o outro. Você tem que escutar o outro, porque ele não pode chegar para você e falar assim, oi, você me dá aí 5 maçãs. Aí a pessoa responde, toma aqui o videogame. Oi? Se você não escutou o que a pessoa falou, você não vai saber o que você vai responder. Então você tem que... O que eu estou querendo dizer com isso? Que te estimula a escuta e o olhar para o outro. Estimula a generosidade. Porque você sabe que a sua cena só vai andar junto com o outro. Então você tem que estar com um olhar o tempo todo generoso para o outro. Às vezes você está numa cena que tem texto e o outro esquece. E aí? Como pode ser você, de repente, ter um lapso na hora e o outro vai te ajudar? Vai vir do outro. Então,
Eu estou falando aqui só sobre o trabalho em grupo, mas tem muitos outros pontos que eu posso tocar em termos de educação, né, e de uma importância de um estímulo que a gente pouco tem, às vezes, fora de uma aula dessas, que eu acho que é de extrema importância dentro de uma escola. Então, eu acho que, assim, ouvindo aqui que estão com professoras que pensam nisso, que desde o início se propuseram a trazer o teatro, a arte em geral para vocês, assim, é uma alegria, agradeço mesmo, porque é um estímulo que vocês estão recebendo para a vida de vocês. Porque eu falei de coisas aqui, por exemplo, que não é só para o teatro, que a gente vai levar a nossa vida, né? Escutar o outro, trabalhar em grupo, generosidade. Eu falei alguns pontos, tem muitos outros, mas são pontos que a gente precisa na vida e como o mundo lá fora está precisando, né? Desse olhar. Eu não estou conseguindo ler o chat. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram me passar, eu agradeço. Está muito pequenininho para mim. Bom, por enquanto, deixa eu ver o que a Camille falou aqui. Essa é uma pergunta do chat, Ingrid. Ah, tá. Oi, Viviana, tem uma pergunta tudo bem? do chat que tá falando bem assim. A Adri Ellen, ela tá dizendo que ela é professora de educação infantil. Ela gostaria de saber se o teatro pode ser pensado e trabalhado com crianças pequenas. E quais seriam os benefícios disso para elas? Sim. Nessa escola, inclusive, que eu dou aula a partir de 3 a 4 anos de idade. É possível. O que a gente trabalha com a criança nesse momento é o jogo simbólico, né? A criança, ela já tem isso aflorado, esse lado né? Você vê que a criança imediatamente diz assim, agora eu sou uma fada, né? E aí ela começa a agir igual uma fada, né? A gente libera, é o espaço deles, desse jogo simbólico. A gente trabalha com materiais, elas precisam do material concreto, assim, então você vê que às vezes a criança pega essa caneca, né, que é até aquele jogo de transformar o objeto, né? Ela pega essa caneca e imediatamente essa caneca pode ser a bonequinha, e ela vai começar, oi, tudo bem? Ela já começa a conversar com a bonequinha, é um avião, ela tem essa facilidade, é nesse lugar que a gente estimula também, seja para usar um objeto como ele mesmo ou de qualquer outra forma. Eu trago muito para as minhas aulas, para essa idade do infantil, não só os jogos, né, dramáticos, que é esse lugar do brincar, do to play, né? Como eu trago também histórias. Eu tenho uma relação com livros, eu sou uma apaixonada por livros. Então, às vezes, eu trago sempre nas minhas aulas, assim, para essa idade, em algum momento eu pego um livro, um trechinho de um livro, leio para eles, e aí a gente faz a história daquele livro. É importante ter uma caixa com objetos, como eu falei, para figurino, cenário, adereços, objetos para que eles possam criar também e utilizar. Então, eu acredito sim, até porque, foi o que eu falei para vocês anteriormente, já ali pequenininho, que a gente já vai estimulando esse lugar. Porque, especialmente eles pequenininhos, eles são cada vez mais virados para eles. Então, você pegar e colocá-los numa atividade que os estimule sempre a olhar para o outro, a estar em contato. Por exemplo, a gente vai combinar uma ceninha. O que a gente vai fazer agora nessa ceninha? Tem um momento das ideias. Todas as ideias, elas são ouvidas. Mas, às vezes, a gente escolhe uma ou outra. E a gente já vai dizendo assim, hoje essa ideia não entrou, mas na próxima entra. Não, mas eu quero... Será que então a gente não consegue fazer uma história que junte todas essas ideias e todo mundo trabalha para aquela finalidade comum? Então, é o tempo todo esse estímulo do contato e do respeito com o outro. Então, eu diria que é fundamental.
Eu não consigo mais ver a escola sem esse lugar. Fora que é sempre um lugar de respiro, né? O lugar da arte. Às vezes, a gente tem, uma demanda de matéria da escola cada vez maior, né? Nesse caso não do infantil, mas é uma demanda muito grande. E tem horas que a gente precisa parar e respirar. E eu acredito que o lugar da arte é esse também, dentro da escola. É a hora do respiro. Da gente liberar o lúdico, sair então desse concreto aqui e agora entender um outro espaço que faz parte da gente mesmo, do ser humano, né? Como eu falei lá, desde dos tempos primitivos. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Sim, respondeu sim. Bom, e falando sobre os alunos, o que você pode falar sobre aqueles alunos que têm receio de subir ao palco, que às vezes amam teatro, mas eles têm um pouco de timidez, tem algo que eles não conseguem se soltar e na frente do público acabam não conseguindo se expressar da forma que deviam. Qual conselho você dá para esses alunos? Então, eu sou a favor, num primeiro momento não, vou dizer, eu diria sempre, de respeitar o tempo daquele aluno. Por quê? Nós, se a gente olhar para a carinha de cada um aqui, nós somos completamente diferentes. A única coisa que faz a gente igual é a gente ser diferente. Então, nós somos universos diferentes, com vivências diferentes, com famílias diferentes, é tanta coisa diferente. Então, quando a gente pega e olha para o aluno como uma pessoa que é única, eu acho que é o que tem que ser feito, você tem que entender o tamanho daquilo para ele. Às vezes, aquele aluno tem algum tipo de trauma de falar em público. Então, a gente tem que estar o tempo todo entendendo o que é. Dentro da aula, o que é importante para esse aluno se soltar? Respeitar o tempo dele. Uma hora, eu não estou querendo fazer, não está se sentindo à vontade agora? Vamos lá, vamos experimentando, vai aos pouquinhos. Hoje você faz só um exercício, vai lá. Porque tudo também é questão de começar. Mas é preciso, dentro da sala, haver uma cumplicidade. Você criar esse clima de cumplicidade dentro da sala de aula. Onde as nossas ideias, sabe assim, às vezes eu coloco os alunos em roda e digo assim, esse aqui é o nosso espaço. Suas ideias são bem-vindas aqui. Aqui não tem certo, não tem errado. Aqui ninguém vai te apontar o dedo, ninguém vai te julgar. Coloca a sua ideia, tá tudo bem. Do aluno se sentir à vontade de se expressar e colocar as suas ideias. Dele entender que não tem melhor, não tem pior, que estamos juntos, que ali é um espaço de generosidade, que todo mundo está ali pelo outro, com o outro. Então, assim, aí a gente também tem que estimular na turma, às vezes atitudes de um deboche para o outro, isso também não é legal. A gente vai criando esse lugar de acolhimento, porque o aluno acolhido, ele não vai ter medo de se expressar. Quando você fala, vai se apresentar em público, aí é o segundo passo, né? Eu estava falando aqui da aula, agora vamos para o segundo passo. Se apresentar em público, o teatro também é a arte da repetição, né? A gente repete para ainda assim manter viva aquela repetição, ou seja, manter viva aquela repetição. Nessa repetição, a gente vai ganhando segurança. Então, nesses ensaios, antes da gente se apresentar em público, é preciso essa repetição, esse ensaio que a pessoa... E aí, quando você estimula isso, a repetição, junto com um grupo que acolhe, você sabe que se você entrar em cena e acontecer alguma coisa, você esquecer o texto, né? Seu amigo do teu lado vai resolver com você, porque ele está ali com você. Então, você vai criando essa rede de proteção para esse aluno. E também, se o aluno tem dificuldade de falar, também tem que entender o tamanho. Não adianta também pegar e jogar um monólogo de Shakespeare para ele. Você vai fazer o quê? Vai deixar ele mais nervoso. Então, talvez,
para ele seja mais interessante, falas menores, ou se for numa peça, por exemplo, que for uma peça construída por improvisação, né? Aquelas palavras que ele está falando são deles, é dele próprio, né? Ele que criou, então é mais simples para ele, veio dele, é mais fácil ele conseguir ficar à vontade. Então, tem vários caminhos que a gente vai achando. Às vezes, uma peça que é construída pelo próprio aluno é mais fácil para aquele aluno, né? Ou o estímulo dele dentro das aulas, para que ele se sinta seguro depois no palco. Eu acho também que é importante, assim, em pequenas doses, às vezes. Chegar, sei lá, você faz um trabalho de um ano inteiro. Aí, no meio do ano, uma pequena ceninha para apresentar, por exemplo, para a escola. Não uma peça, uma pequena ceninha. Esse primeiro contato com o público para entender como é que eu me sinto. Mas sempre no lugar do não existe certo, não existe errado. Existe o processo, né? Que eu acho que é o mais importante. Nesse momento, nós temos algumas perguntas aqui no chat do YouTube também. E eu passo a palavra para o Felipe ou a Camille. Olá, Viviana. Oi, tudo bem? O Anderson, tudo bem. O Anderson tem uma pergunta. Oi, Viviana, gostei muito dessa questão de o teatro nos ajudar a lidar com o outro. Mas a lidar com nós mesmos, ele pode contribuir, por exemplo, com nossas emoções e nossos sentimentos? Sim. A gente que trabalha com arte, a gente está falando o tempo todo da nossa expressão, né? E cada vez que a gente entra para construir um personagem, cada vez que a gente entra para estudar um texto, ou para construir uma cena, a gente está o tempo todo falando do nosso universo de experiências, né? Foi o que eu falei aqui, que cada um, que é um universo de experiência. Qual é a nossa bagagem? Qual é o material do ator? O material do ator é o quê? O seu corpo, sua voz e suas vivências. O olhar que você lança para o mundo, os livros, os filmes, as peças, tudo que você assiste fica guardado aqui. Agora, o que eu posso assistir a mesma peça que você, e o que vai me marcar vai ser completamente diferente do que vai te marcar, né? Às vezes a gente vai assistir um filme, eu vou sair completamente arrebatada daquele filme, e para o outro, por que isso acontece? Porque toca na gente de algum lugar, em algum momento, alguma identificação que a gente tem, né? Ou alguma dificuldade que a gente tem. E a partir daí, quando a gente está lidando com tudo isso, a gente vai se conhecendo. A gente vai... É impossível você trabalhar num lugar artístico sem, de alguma forma, você se acessar. Porque você é o material de trabalho. Então, uma investigação. Às vezes você tá com um aluno lendo um texto, e aí, ou você está num grupo de trabalho, né? Eu tô falando para montagem de um espetáculo profissional, a gente percebe que se você pegar 2 atores para falar a mesma cena, o mesmo texto, dando as mesmas circunstâncias, eles vão fazer diferente, completamente diferente. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que nesse universo a gente vai se conhecendo e vai entendendo, né? E coisas simples, eu estou falando aqui da ordem, né, do autoconhecimento, mas existe também o autoconhecimento físico. Não sei se já aconteceu com vocês em alguma aula, a gente fala assim, agora eu quero só que vocês andem, aí vocês vão andar pelo palco. Repara como é que você pisa no chão. Aí a primeira vez que às vezes a pessoa pensa que pisa para fora, que o pé pisa mais com a borda. Agora repara
Como é que está o seu quadril? Como é que os seus ombros? Como a pessoa começa a reparar que ela é mais fechada, a outra é mais aberta. Como é que está o seu olhar para o mundo, se a pessoa está sempre andando olhando para baixo? Não tem como você trabalhar dentro do teatro sem se reparar. E tem coisas, às vezes, que você nunca percebeu. Já aconteceu muito de eu dizer assim, agora você está andando, o que encosta primeiro no chão? O calcanhar ou a planta do pé? E a pessoa racionalmente não sabe, começa a fazer, começa a pisar com a ponta do pé primeiro, até entender que não é assim, que é o contrário. Ou seja, estou falando assim até de algo simples, que é caminhar, que é andar, que a gente faz, e que a gente não presta atenção, a gente age no automático. Então, assim, sim, a gente está o tempo todo se investigando. Respiração, essa coisa que a gente faz sem perceber, dentro da atuação, é uma das coisas mais importantes que existe. Seja para você falar um texto e respirar no momento certo, seja como a sua respiração muda de acordo com o seu estado. Né? Já repararam quando a gente está agitado, né? Ou quando a gente está nervoso, como é que está a nossa respiração? E como é que está quando a gente está apaixonado? Diferente, né? Então aí a gente vai entendendo. Agora, o meu apaixonado é diferente do apaixonado da Ana Cláudia, que é diferente do Felipe. E aí a gente vai entendendo. Quando a gente também para observar o outro, por exemplo, assistir o outro em cena, a gente repara alguma coisa naquela pessoa e depois a gente pergunta, mas eu também tenho isso? Eu não estou falando só fisicamente, não. Eu estou falando emocionalmente falando. Então é um trabalho o tempo todo de investigação de si mesmo. Porque nós somos o nosso material de trabalho. Não sei se eu respondi. Viviana, e atualmente, né, assim, e sempre, né, a gente sempre viu, às vezes, as pessoas, sei lá, alguém fala, por exemplo, nossa, eu gostaria tanto de seguir o ramo teatral, ou o ramo das artes, e às vezes a gente se depara com pessoas que têm um certo olhar de preconceito para isso. Por exemplo, sempre comentários negativos, tipo, você vai teatro para arte, mas isso não dá dinheiro, isso não dá nada, é melhor você ser um advogado, ser um médico. Que conselho que você daria para as pessoas quando elas chegarem no ponto de lidar com esse tipo de situação? Para elas não desistirem, o que você falaria para elas? Olha, essa pergunta, ela tem muitas camadas, né? Eu já poderia começar desde o nosso país. O nosso país não é um país que investe em cultura, né? Então a gente já começa por aí. Se houvesse um maior contato das pessoas, se as pessoas conseguissem ter mais contato com cultura, já não teria esse preconceito neste lugar. Quando a gente fala, por exemplo, dos pais, né? Quando você vira pro pai e fala assim, eu quero ser artista, o pai, né? Assim, você não vai ser advogado, isso aconteceu comigo, gente. Né? A primeira coisa que eu falei pro meu pai que eu queria seguir a carreira de atriz, ele falou, mas poxa, minha filha, olha, vamos fazer o seguinte, você continua fazendo os cursos, mas faz uma faculdade de outra coisa, por que você não faz direito? Você fala tão bem. Aí eu falo tão bem, deixa eu ser atriz, né? Não, vou falar numa sala de julgamento, né? Mas o que acontece? A gente tem que entender que existe essa preocupação financeira. E aí o meu conselho é o seguinte: a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que estudar para entender se é isso que ela quer mesmo, porque eu acho que existe também, ao mesmo tempo que tem o preconceito, existe um glamour dessa profissão. Né? Vai ficar o famosa, vai aparecer, e existe um glamour que não condiz muito com a realidade, no sentido de, tem muita gente também que tem outro preconceito, diz, artista não trabalha. Gente, aqui em casa, na minha família, brincam que eu sou a que mais trabalho, no sentido de que quando eu, além de trabalhar a semana inteira, final de semana eu estou fazendo peça, por exemplo.
A quantidade de festas de família que eu acabo não indo, porque é justamente o horário do entretenimento, né? Que aí é onde eu também estou trabalhando. Nossa, cadê Vivi? Vivi está sempre trabalhando, olha só que a diferença. Mas existe um preconceito de que artista não trabalha. São muitos preconceitos, são muitas camadas. Então, e é por isso que cada vez mais eu falo para vocês, gente, que alegria vocês terem esse contato com a arte dentro da escola. Que alegria, porque aí também vocês já vão entrando em contato sabendo, essa é mais a minha praia, essa não é. E então a primeira coisa que eu acho é que a pessoa se sente essa vontade, não adianta ficar só no glamour. Vai estudar, tem muita coisa para estudar. Existe um outro preconceito também, que qualquer um pode virar ator ou atriz. Isso é verdade, gente? Um médico pode virar de um dia para o outro, uma pessoa que não é médica pode virar de um dia para o outro e dizer assim, hoje eu vou fazer uma cirurgia na Camille. Não pode, né? Você vai deixar? Por que uma pessoa de uma hora para outra se diz ator e atriz? Eu sempre me pergunto isso. Será que pode? Existem faculdades, nós, né? Eu, por exemplo, tenho 2 faculdades de artes cênicas. Por que a pessoa acha que é assim? Hoje eu acordei atriz. Ninguém acorda médico nem advogado, mas acordam atriz ou ator. Não, existe estudo. Existem técnicas, métodos, milhões, sabe? Então, acho que também tem que desmistificar isso, né? Como se não fosse uma coisa que houvesse um estudo, que houvesse técnica, que fosse uma profissão. Aí, com relação àqueles que querem seguir a carreira, né? E tem toda essa questão do mercado, sim, não é simples, né? Mas eu vejo hoje em dia que não está simples para nenhuma profissão, sendo muito sincera, né? Eu ouvi muita coisa, eu tenho 20 anos de profissão, pelo menos. No início lá, a gente ouvia que é muito difícil. Hoje em dia eu olho para as outras profissões e eu vejo, olha, simples não tá para ninguém não, né? Então a primeira coisa que eu acho, uma vez eu ouvi uma entrevista da Fernanda Montenegro que eu nunca mais me esqueci. Eu repito isso em todas as vezes que me fazem essa pergunta, eu vou repetir aqui para vocês. Eu acho que vocês vão guardar também, porque é muito legal. Falaram assim para ela, o que você fala para as pessoas que estão começando? Aí ela disse assim, desiste. Aí ficou todo mundo, Agora, se você não consegue imaginar a sua vida fazendo outra coisa, estuda. E eu faço... por que ela disse desiste? Porque tem que ter persistência. Né? Você tem que realmente entender, mas assim, eu já falo, entenda o quadro, não venha iludido que é uma coisa e a outra. Entenda no que você está entrando, para sim você ter forças para você ter persistência, porque se você chega iludido, que não, vai ser maravilhoso, é assim, é assado, é fácil, não, um dia eu acordo, vou gravar um vídeo e já virei atriz. Bem entendendo qual é o quadro, qual é a realidade, entendeu? Quando eu falo do nosso país, ele não tem essa... Quando você pensa, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, já existe desde de criança essa condução, a presença da arte na vida dessas crianças, desde a escola, como está acontecendo com vocês. Aqui no Brasil isso é muito novo. Existe sim a aula de artes, mas assim, as artes cênicas, que eu estou querendo dizer, fica por conta dos professores decidirem se querem ou não fazer uso dela, sabe? Quando eu acho que, como eu falei com vocês aqui no início, tem tanta coisa para ser trabalhada numa aula de arte cênica que contribuiria para a vida desses alunos, o resto da vida, não é, Selma? E por que deixar a cargo do professor ou não? Por que não existe esse estímulo desde pequeno? Então eu não sei se
Se eu estiver desviando do assunto, vocês podem me falar. Porque eu sou tão apaixonada por falar disso, gente, quando eu vejo, eu estou falando. Aí vocês me trazem para a terra aqui. Viviana, é muito legal ver você falando isso, né, sobre persistência. E para finalizar as nossas perguntas, gostaria de fazer uma pergunta que tem muito a ver com tudo isso. Qual seria, na sua opinião, o primeiro mandamento de um artista? Eu acho que é isso. Abra os seus olhos, abre o olho para o mundo, enxerga o mundo. Não venha passeio não para esse mundo. Olha para ele, observa as pessoas, observa as coisas, porque o ator é um observador. Ele só vai poder falar se ele observou com cuidado, com atenção. Então, eu diria para abrir os olhos. Abrir os olhos e o coração para, né, para traduzir isso tudo que você está vendo. Tem uma frase, na verdade, que lá no tablado sempre falam, que a Maria Clara Machado falou o seguinte: para um dos professores, que atualmente professor também, e que ele vivia lendo, estava sempre lendo. Nada contra o livro, tá? Só para vocês entenderem o que ela está falando da observação. E que chegava em cena, ele ficava muito travado, e aí um dia ela chegou para ele, estava na plateia, ao invés de estar observando o exercício dos outros alunos, né? Porque, como eu falei, a gente aprende olhando para o outro, ele estava lendo o livro. Aí ela disse assim, pegou e fechou assim, fecha o livro e abre os olhos. Então, a gente, para artista, tem que abrir o olho. Abrir o olho e ter empatia, né? Também não é simples. Bom, Viviana, eu quero aqui encerrar minha participação e a da Ana. Dizer para você que foi um enorme prazer estar aqui com você, que as portas não só da Sociedade Literária, como também da Escola Joaquim de Lima Avelino vão estar sempre abertas para você. Espero ter esses encontros mais vezes com você, dizer que nós nos tornamos admiradores do seu trabalho. E muito obricada. Eu creio que esse momento foi não só tão gratificante para nós, quanto para você também. Muito obrigada. Muito, muito. Fico muito feliz de ver vocês. Pode falar, Felipe. Bom, agora eu vou passar. A gente tem mais um questionamento do Anderson. Não, pode falar. Chat. Só para eu agradecer aqui. Gente, eu que agradeço de verdade. É muito bom ver o rostinho de vocês. É muito bom saber que vocês têm esse interesse. Muito bom saber que vocês estão em Rondônia. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e a gente está tendo esse papo maravilhoso sobre arte, que é uma coisa que eu adoro falar. E que essa sementinha que está sendo plantada em vocês por essas professoras tão maravilhosas, que elas gerem, frutifiquem e que vocês também mantenham essa corrente e vá falando da importância da arte e que sejam artistas mesmo com outras profissões que vocês venham a escolher, que não seja exatamente o foco na arte, mas que essa semente artística floresça em vocês e gere muitos frutos. Viviana, como a Ingrid disse, é um prazer ter passado esse tempo com você e ter aprendido tanto. E eu queria fechar esse momento com um banner que a gente fez expressando todo esse caminho até essa live, desde o primeiro contato da professora com você, foi tão atenciosa a todo momento, e até a divulgação da live até agora, no momento que estamos. E que todo esse aprendizado que a gente tirou dessa conversa vai ser levado com muito carinho para a nossa vida. E nesse momento tão difícil que a gente está passando, vai ser lembranças como esse momento que a gente vai guardar com muito carinho. Então, eu queria, em nome dos alunos, da professora, de toda a escola, agradecer essa atenção e estar com a gente nesse momento, que foi muito incrível. Eu que agradeço. Foi muito gratificante para mim também.
Albani. Felipe, tem para encerrar? Tem uma pergunta do Anderson que ele havia feito lá em cima. O Anderson queria saber qual que seria o papel do teatro na vida de uma pessoa adulta. Ou qual seria o papel da arte para lidar com as coisas horríveis da realidade do mundo. Com essas coisas horríveis, ele quis dizer problemas que a gente tem no âmbito social, saúde física e mental e coisas desse gênero. É o que nós estamos vivendo um pouquinho, né? Então, Olha, podia fechar com essa pergunta? sim, E pode... eu acho que, por exemplo, quando eu estava falando que a gente precisa lançar um olhar para o mundo, né? Porque o artista, por exemplo, questões sociais, como ele também falou, de saúde, a gente pode, através da arte, denunciar alguns acontecimentos ou alguma forma. Quando a gente leva através da arte essas reflexões, né, essas denúncias, a gente lança esse olhar para determinado assunto, a gente está dando dimensão àquele assunto que às vezes ele não é percebido pela sociedade, né? Porque às vezes a grande verdade é que está sempre todo mundo correndo, já reparou? E tem muita coisa que a gente não tem, a gente não recebe. Qual é a melhor palavra para dizer isso? Que a gente não entra em contato, vamos dizer assim. Mas ela está lá, mas a gente não entra em contato. Então vem um artista, seja de um filme, de uma peça, de um livro, de enfim, de artes plásticas, e pega e estampa aquilo. Tanto que às vezes ela tá, nossa, mas isso é muito forte. Mas tá falando de alguma coisa que na verdade ele incomoda, né? Mas está denunciando aquilo. Então, assim, é nesse lugar que eu também falo que o papel da arte ele é transformador. Porque ele vai lá e aponta. Então, para que haja uma discussão maior em torno disso, né? Quantas vezes já aconteceu de um filme chegar com um determinado assunto que não estava em voga, que ninguém pensava sobre isso, e de repente ele vem com aquele assunto, né? Eu estou falando do filme porque por uma dimensão mundial, né? E aquele assunto começa a ser o mais debatido do momento. Vocês já repararam nisso? Como isso acontece? Que às vezes vem com um assunto, com um filme. Então tem esse papel de denúncia. Agora faz o finalzinho da tua pergunta, porque eu ia falar uma coisa que eu me perdi aqui. Eu acho que foi no momento, o momento da pandemia, né? Um momento difícil, não foi isso? Então, isso. Aí teve uma live que eu fiz pelo Instagram do Tablado, que os alunos me entrevistavam e depois eu entrevistava um convidado. Aí eu entrevistei a Miriam Freeland e o Roberto Bontempo. E a gente conversando, uma hora eu perguntei o papel da pandemia nesse momento. E vocês já imaginaram esse momento que a gente está vivendo sem música? Vocês já imaginaram esse momento que a gente está vivendo sem filme? Sem série? Vocês já imaginaram esse momento que a gente está vivendo dentro de casa? Com só paredes? Não ter, sei lá, um quadro que você tenha pintado, seja você mesmo pintou quando você era criança. Você já imaginou? Para e pensa. Como teria sido isso? Difícil, né? Então aí a importância do artista no mundo. Está mais presente do que a gente imagina. Eu não sei também se vocês têm assistido peças online que estão sendo disponibilizadas. Você imagina a nossa vida nesse momento, todos esses meses, sem essa expressão artística. Teria sido muito mais difícil, não é? Então é isso que eu estou querendo dizer. Que o artista, dentro da sociedade,
é muito mais importante do que a gente imagina. E eu acho que ficou bem claro nessa pandemia a importância da expressão artística para todo mundo. Viviana, a gente fechou com chave de ouro, na minha opinião. Essa sua fala fechou com chave de ouro. Muito obrigada novamente, né, pela sua presença aqui. Como a Ingrid disse, a gente espera que tenha outras oportunidades de você estar com a gente aqui de novo. Tenho certeza que todo mundo amou. E eu também gostaria de parabenizar os meus colegas da comissão, nossa, minha professora, que é um anjo voando na terra, e todos que nos acompanharam até aqui. São demais. E obrigada mesmo, Viviana. A gente admira muito seu trabalho. Você é uma pessoa que é luz na vida de outras pessoas. E com certeza essa conversa de hoje mudou alguma coisa na nossa vida. E a gente vai levar ensinamentos dela daqui para frente sempre. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Estou muito emocionada. Obrigada. Muito obrigada. São momentos como esse que faz diferença na nossa vida de verdade, que a gente leva para o resto da vida. Então, quando precisarem, quando quiserem fazer uma dinâmica juntos, me chama aqui, a gente combina uma hora, a gente troca ideias. Adorei conhecer vocês. Muito feliz. Muito obrigada. Então, eu estou emocionada aqui, muito por tua participação, pelo teu carinho, né? Desde, como a Clara falou, desde a nossa primeira conversa, eu passei a conhecer o seu trabalho, mas fui conhecendo a pessoa também. E percebo o quanto essa pessoa é iluminada, sabe? Que transmite para a gente. Então, obrigada pela sua participação, tá bom? Obrigada, Selma, e que você também é luz na vida dos seus alunos. Já estou vendo aqui, lá, que delícia. Parabéns pelo seu trabalho, das outras professoras também, parabéns. Pessoal, uma coisa muito, muito importante, muito mesmo, valorizem os professores. Um mestre, eu falo por mim, eu já tive vários mestres, um mestre faz a diferença na vida do aluno. O mestre mesmo, aquele professor que faz a diferença, você leva com você o resto da vida. E como transforma? Então, valorizem os professores de vocês. Professor é luz. Sim, sim. Então, pessoal, né, esperamos que esse momento tão especial, tão gratificante, tenha marcado de maneira positiva aí a nossa conversa, o nosso papo, a sua vida, né? E se inscreva no canal, nós vamos estar aqui com materiais, nós temos, como eu já comentei antes, né? Podcast, nós temos podcasts e pensando na arte nessa dimensão que ouvimos né, da Viviane aí de uma forma tão gratificante, tão iluminada, né, tão aberta, né, um olhar para a arte de uma maneira geral. Então, nós vamos tentar aí colocar um pouquinho desse trabalho para fazer algo diferente nesse momento que precisamos reagir, né? Nós precisamos fazer algo para continuarmos. A vida continua, não é mesmo? A vida continua. E se nós colocarmos o olhar para a dificuldade, nós não saímos do lugar. Então, nós temos que colocar o olhar para soluções, né? Para o objetivo, para o além, onde a gente quer alcançar. Né? Realmente, nós queremos passar por isso? Vamos passar, vamos olhar lá na frente. Tá bom? Obrigada aí a todos. Viviane, um beijo. Tá, galerinha? Agradeço aí os alunos, tem na parte de trás, Cauã, Luiz. Bom, obrigada a vocês também. Aparece aí, Luiz. Dê um oizinho.
tá? Esses meninos Oi, oi. da escola. Valeu, então. Beijo a todos. Tchau, pessoal. Prazer. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Ai, Viviana, que show, que bom. Amei. Obrigada.